Olá, como vão todos vocês? Esse é mais um vídeo que eu estou gravando aqui para a série Livros sobre a História do Ateísmo, né? Já fazia algum tempo que eu não gravava nenhum vídeo para essa série, porque nos últimos dias eu estava me dedicando a fazer alguns materiais relacionados a outra série que eu tenho, que é Perguntas e Respostas sobre Ateísmo e História do Ateísmo, tá? Mas agora eu estou retomando o vídeo, que eu quero fazer um comentário, né, um breve comentário sobre este livro aqui, né, Breve História do Ateísmo Ocidental, do historiador James Trower, tá? O principal livro sobre a história do ateísmo, né, que eu utilizo em minhas pesquisas, é o livro do Giersch Minoir, tá? História do Ateísmo, que é um historiador francês. O Minoir, na introdução do livro, ele coloca que existem poucas obras de síntese sobre a história do ateísmo, ou seja, obras que ofereçam ao mesmo tempo uma visão abrangente, né, e ampla sobre a história do ateísmo, mas que tragam os principais pontos dessa história, então que tem um caráter sintético. Tá? Eu diria que no caso do Minoir, ele faz essa afirmação em um livro que é do final dos anos 90, tá? Da década de 1990. Tá? Mas ele não comenta, e isso não consta na bibliografia que ele utiliza para o livro dele, esta referência aqui. Tá? A breve história do ateísmo ocidental se constitui em uma obra de síntese que traz uma visão abrangente, tá? Mas ao mesmo tempo bastante pontual em relação à característica principal da história do ateísmo ocidental. Essa é uma obra, então, como eu falei, ela foi publicada no início da década de 70 por esse historiador, James Trower, que é um historiador dedicado à história das religiões e que acaba escrevendo também sobre a história do ateísmo. Né? Isso é muito comum. O Minoir também ele é um historiador que tem muitas obras sobre a história das religiões e depois ele acaba escrevendo um livro específico sobre a história do ateísmo. Tá? Esse livro aqui que eu tenho, tá? Ele é uma tradução em português, mas no caso de Portugal, ele é publicado por uma editora portuguesa no início da década de 70 e ainda não há uma edição brasileira dessa obra, ou pelo menos eu não conheço uma edição brasileira dessa obra aqui, tá? A tese principal que envolve o livro do James Trower é que a sociedade ocidental, tá, e a história do ateísmo na sociedade ocidental estaria vinculada ao desenvolvimento de uma cultura naturalista. Né? Que seria essa cultura naturalista? Tá? Seria uma cultura amparada na ideia da existência, tá, do mundo material. Tá? Então a realidade ela é fundamentada na existência de um mundo material e os fenômenos da realidade humana são fenômenos vinculados ao mundo material, ao mundo natural. Então não existiria fenômenos sobrenaturais que dariam sentido ou seriam a origem do mundo natural e, consequentemente, do próprio ser humano. O James Trower ele vai afirmar que as origens dessa cultura natural, tá, elas estão na Grécia Antiga. Então, ele é um historiador adepto da tese de que a história do ateísmo, as origens do ateísmo estão vinculadas à Grécia Antiga. Tá? E ele divide o livro dele em 3 partes. Tá? Vou colocar aqui para você, né? 3 partes. Então ele fala sobre o ateísmo na Antiguidade Clássica, que é quando teria surgido essa cultura naturalista. Depois ele fala sobre o ateísmo ocidental até o século XVII. E ele dá uma ênfase na escolástica e na filosofia cartesiana. E depois, na terceira parte do livro, ele fala sobre o ateísmo moderno, tá? Onde ele vai falar sobre o iluminismo, o século XIX e as primeiras décadas do século XX. Tá? Então ele
para ele, a história do ateísmo é uma trajetória que se inicia na Grécia Antiga e que passa por momentos de maior evidência e momentos de menor evidência, ou seja, há momentos de florescimento dessa cultura naturalista e há momentos de declínio dessa cultura naturalista. Então, a Grécia Antiga é um primeiro momento de florescimento, depois o final da Idade Média, com o humanismo e o Renascimento, apresenta um outro cenário de desenvolvimento dessa cultura naturalista, e aí vem a filosofia cartesiana do século XVII, o iluminismo do século XVIII e as distintas perspectivas filosóficas e científicas do século XIX adentrando o século XX, tá? Então, eu diria que essa é uma leitura básica e bastante produtiva para quem quer já começar a ter um entendimento um pouco mais denso em relação à história do ateísmo, né? Levando-se em consideração, claro, que o nosso autor aqui em questão ele está focado na história do ateísmo ocidental, tá? Que acaba também sendo a base no qual eu faço as minhas pesquisas. Então, também esse aqui é um livro de fácil acesso, no sentido quem quiser adquirir. Ele, pelo menos as últimas pesquisas que eu fiz, é fácil de encontrar esse livro, né? Não é um livro caro, o que é bom, tá? E ele fica então como um elemento importante porque são poucos os livros e as obras que tragam uma visão de síntese sobre a história do ateísmo em língua portuguesa. Então esse aqui é um caso raro que nós encontramos lá da década de 70, tá? Mas cuja leitura vale a pena ser feita. Tá? E num próximo vídeo eu quero focar então a questão da história do ateísmo, já pegando exemplos de pesquisas que tragam abordagens mais específicas, não tão abrangentes em termos de recorte histórico e geográfico, né? Então, um próximo vídeo que eu pretendo gravar vai ser então tratando do livro História do Ateísmo em Portugal, tá? Isso aqui foi um achado que eu acabei me deparando ao longo das minhas pesquisas, me surpreendi com a existência dessa obra, tá? E eu pretendo fazer um vídeo tratando especificamente sobre ela. Então o vídeo que eu queria gravar nesse momento era para trazer essa breve consideração, tá? Pedir para o pessoal que ainda não é inscrito no canal que se inscreva. O canal já está chegando quase a 1000 inscritos e eu estou com a ideia de fazer uma live quando o canal atingir os 1000 inscritos, num processo de interação com todos vocês aí. Mas aí quando chegar esse momento eu vou avisá-los e já deixar todo mundo informado sobre uma data e um horário para fazer uma transmissão ao vivo aqui no canal do YouTube. E aí vou convidar todos vocês a participar. Então, o meu vídeo hoje era para fazer esse comentário. Agradeço a todos e até um próximo vídeo.